Em um torneio em que várias raças lutam, um humano conseguiu chegar na final, que decidirá o homem mais forte do mundo. E após muitos anos, o humano ganhou essa batalha, se chamando Peter Grill. Ele estava muito animado por sua vitória, mas apressado para encontrar Luvelia. Mas no meio do caminho, sua amiga Mimi aparece, falando que agora que ele é o homem mais forte do mundo, ela quer as sementes dele. Peter não entende nada, então Mimi diz que para a raça dela, é uma prioridade de produzir descendentes fortes. E depois disso chega Lisa, a irmã de Mimi, falando para ela parar com isso, e que é ela que vai ficar com as sementes dele. Então as duas começam a ir para cima dele, mas ele consegue distraí-las, conseguindo fugir delas. Quando ele chega até Luvelia, ele diz que agora podem finalmente se casar, e ela diz que agora só falta eles terem um filho. Peter pergunta se ela sabe como os bebês são feitos. Ela fala que os bebês são feitos quando duas pessoas se amam e oferecem suas preces, e a cegonha leva o filho para uma plantação. Peter diz que estão em relacionamento há 2 anos, mas graças ao método super protetores do mestre da guilda, só ficaram de mão dadas. No meio da noite, quando Peter vai dormir, aparece Mimi em sua cama, mas ele se segura e taca ela para fora. Mas agora aparece Lisa, e ele taca ela também. As duas ficam fazendo alvoroço do lado de fora, e Peter acaba deixando as duas entrar. Mas elas acabam seduzindo ele, fazendo ele ceder. E no dia seguinte, se arrepende por não ter sido capaz de resistir. E nesse momento, Luvelia bate em sua porta, deixando ele desesperado. Fazendo ele tacar as duas no armário, Luvelia pergunta por que ele estava tão suado. Ele diz que estava se exercitando, então ela começa a elogiar ele. E fala que quando voltarem para sua guilda, planeja anunciar o noivado deles, deixando ele animadaço. Mas o pai recusa na hora, e tenta partir para cima do Peter. Mas Luvelia diz que se ele não aceitar, vai cortar os laços com ele, deixando o pai pianinho, aceitando com sangue nos olhos esse noivado. Enquanto celebravam, Luvelia começa a falar como ele é confiável, fazendo ele se sentir muito culpado. Mas quando estava sentada de buenas, as duas ogras chegam, falando que vão apoiar ele. Peter acha que elas não querem mais as sementes dele, mas elas falam que tem round 2 essa noite, e já começam a seduzir ele novamente, mas ele escuta Luvelia indo até ele, e taca as duas para debaixo da mesa, com ele sem calça. E ainda por cima, o pai de Luvelia aparece para conversar com ele. Peter nem sabe mais o que fazer, e fala que não vai ceder o seu lugar ao lado de sua noiva, deixando o pai full putaço. Mas Luvelia consegue fazer ele ir embora, deixando Peter um pouco mais calmo. Mas as ogras começam a brincar com seu garotão, e por sorte, Luvelia teve que correr até seu pai. As duas começam a seduzir ele novamente, fazendo ele obviamente ceder de novo, com a culpa dando porrada. No meio da noite, Luvelia diz que descobriu de onde vêm os bebês, e quando ia começar a fazer o vapo-vapo, aparece o velhão, fazendo ele acordar desesperado. Ele acha que a pessoa que estava em cima dele era um ladrão, mas era apenas uma elfa tentando pegar suas sementes. Ela se apresenta como Eudoriel, já deixando Peter desesperado por ter outra louca. Ela fala que os elfos sempre participam daquele torneio, mas nunca conseguem um bom resultado, e por isso sofrem com invasões. Mas como os elfos possuem um corpo frágil, acabou indo atrás da semente de Peter, e agora ele pode se satisfazer o quanto ele quiser. Ele diz que gosta que uma garota bonita dê em cima dele, mas tem que recusar a proposta dela, deixando ela indignada, falando que vai arrancar a força. Mas seu amigo estava para baixo, deixando a elfa triste pelo gigante não ter acordado, e sai dizendo que ele irá atrás dela na noite seguinte, mas Peter acha que tudo isso é um blefe. No dia seguinte, enquanto Luvelia estava numa missão, aparece um monstro gigante atacando ela. Peter recebe um aviso que o grupo que ela estava bateu de cara com um monstro ameaçador, que dizem devorar os homens e forçar as mulheres, aquele tipo de coisa, fazendo Peter saindo correndo até lá. Luvelia tentou lutar até suas últimas forças, mas acaba sendo pega pelo monstro. E quando o monstro vai começar aquilo, Peter chega, passando vral no monstro. E quando vê o estado de Luvelia, bota o monstro para conhecer o grandão. Mas o problema é que os orcs viram aquilo e ficam muito mais motivados para pegar as sementes de Peter. Enquanto ele banhava de boas, o grande guerreiro não se acalmava. E como a se questionar se isso é culpa da elfa. E nesse momento, ela aparece zoando com a cara dele, falando que aquilo é um feitiço de ereção eterna. Mas com o tempo, o gigante cansa e acaba ficando com a impotência eterna. Peter entra em desespero e implora para ela tirar esse feitiço. Ela fala que tudo bem, mas que só existe um modo: depositar as sementes dele naquele lugar. Ele fala que não pode fazer isso, e no outro banho, Luvelia começa a falar com ele sobre as lendas daquela terra, e que as pessoas que se banhavam ali são abençoadas com um bebê, chamando ele para ir até ela e testar os efeitos dessa fonte. Peter acha que isso deve ser um sonho, mas o grandão tá quase explodindo, então ele decide recusar essa oferta. Ela fala que é uma pena, pois se eles rezassem ali, a cegonha poderia ir até eles, fazendo Peter cair no choro.
E agora ele se rebaixa e pede para a elfa levar suas sementes, deixando ela super animada. E no outro dia é aquele mesmo sentimento de culpa. No meio da noite, o velhão tá bolado que Lovelli está se afastando dele, e quando ele recebe uma carta do exterior, ele fica louco de feliz. Quando Peter vai falar com ele, o velhão diz que ele recebeu uma oferta de matrimônio. Peter diz que já está com Lovellia, e nesse momento, ela chega questionando o velhão. Mas o servo dele diz que não podem recusar essa proposta, pois aquelas pessoas fornecem dinheiro para a guilda. O velhão diz que devem seguir com o protocolo e só depois recusar. E pergunta se Peter está com medo de se apaixonar por outra. Ele diz que não, e Lovellia fala que o Peter nunca vai traí-la, fazendo a culpa bater de novo. Quando começa o encontro com um líder de outra raça, Peter acha que a mulher que vai se casar com ele vai ser horripilante, mas quando ela chega, ele quebra a cara. Enquanto os dois saíam para se conhecer melhor, Piglet começa a passar mal, falando que nunca conversou tanto com um homem, mesmo ele estando calado. Enquanto isso, o velhão tá olhando de longe, armando algo. Enquanto os dois conversavam, ele fala que os feitos dele ainda estão gravados em sua memória, mas ela começa a chorar falando que é feia, pois por parecer humano sempre foi xingada na sociedade dos orc. E sai correndo, falando que não vai querer uma orc feia igual ela. Então ela acaba esbarrando em marginais. Eles começam a chamar ela para sair, então Peter chega para salvar ela, deixando Piglet toda apaixonada, e ainda por cima ele chama ela de bonita, deixando toda corada. Quando eles param num beco, ela pede para eles passearem mais um pouco, ficando super animada visitando lugares que ela nunca viu. Mas quando vão fazer outra reunião sobre o casamento, Peter se recusa a casar com ela, falando que isso é apenas um interesse público. O porcão diz que eles precisam de mais tempo, e tacam ele em um quarto de casal, com Piglet muito hesitada. E do lado de fora do quarto, descobrimos que o velhão colocou um afrodisíaco na bebida de Piglet, deixando o velhão super animado e o servo dele preocupado com Peter, mas fez isso pela guilda. Peter tenta se segurar e fala que Piglet também não quer esse relacionamento, mas ela diz que se for com ele está tudo bem. Peter se segura ainda mais e fala que já tem uma noivada, mas Piglet fala que não liga e parte para cima dele. Peter diz que isso é uma armadilha entre as guildas e os clãs dele, deixando Piglet para baixo, e começa a chorar falando que é feia, mas Peter começa a elogiá-la. E acaba recebendo um beijão, mas de algum modo ele consegue se segurar. Mas quando eles vê o faróis dela, o bicho cai em tentação. E no dia seguinte, o mesmo ciclo de arrependimento, mas também preocupado com Piglet, relate o que aconteceu. Quando ela acorda, ela diz que agora podem contar que teve sucesso em seu relacionamento. Peter fala que ela não pode contar, fazendo ela começar a chorar. Então, depois de pensar muito o que falar, ele diz que isso tudo é por motivos políticos e que uma decisão dessas será controlada por seus pais. E pergunta se ela realmente quer isso. Piglet não sabe o que seu coração quer, então diz que vai pensar um pouco. Quando eles fazem outra reunião, Peter está muito tenso e, por sorte do destino, Piglet fala que Peter não fez nada, deixando Peter até aliviado. E os líderes sem entender nada, mas Piglet diz que tem um pedido, que é cultivar um relacionamento mais profundo com Peter, e pede para que ele seja transferido para a guilda, para ficar ao lado de Peter, deixando os líderes animados. Depois dos dois conversarem a sós, com Piglet falando que vai evitar que seu povo consiga o esperma de Peter, e que terá uma criança com o poder dele, para esmagar os porcos que fizeram sua vida um inferno, fazendo Peter achar que criou um monstro. Mas seja como for, Piglet poderá ficar ao lado dele e fará o melhor para ter um filho com ele, estando full loucaça por ele. Eu espero que tenham gostado e deixe bastante like para a próxima parte. Valeu e até a próxima.